Convido você a pegar comigo a sua Bíblia e nós abrimos lá no livro de Salmos, número 1. Salmos de número 1, versículo do 1 ao versículo 3. Salmos 1, versículo 1 ao versículo 3. Abra a tua Bíblia, mas também abra o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Se você, irmãos, escutar a pregação como um homem falando, pode às vezes até parecer bonito, uma mensagem bonita, uma mensagem às vezes gostosa da gente ouvi-la, mas não vai transformar a sua vida. Mas se você escutar a pregação como Deus falando com você, apesar do pregador, a mensagem ela entra em nosso coração e muda a nossa vida, amém? Irmãos, todo segundo domingo do mês é um domingo muito especial, onde na nossa programação nós organizamos para que sempre seja um culto onde nós sempre trazemos uma mensagem de sabedoria, de conhecimento, mas também uma mensagem que possa prosperar a nossa vida. Quantos creem que Deus quer prosperar a sua vida? Amém? Vamos ler versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E agora o resultado, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e algumas coisas que ele faz prospera. Amém, irmãos? Não, é isso que está dizendo aí, algumas coisas, né? Muitas coisas, não. O que diz aí? Tudo que ele faz prospera. Irmãos, tome posse desse versículo. Salmos 1, versículo 3, é um versículo, irmãos, que toda vez que eu inicio algo, um projeto, um desafio, eu declaro ele na minha vida. Salmos 1, verso 3, tudo que eu fizer vai prosperar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final de um ano, e não tem como, quando nós chegamos num período como esse do ano, nós tirarmos um tempo para refletirmos a nossa vida e refletirmos aquilo que nós fizemos nesse ano. Geralmente, quando a gente faz uma reflexão, nós fazemos uma reflexão mais baseado e mais na medida das nossas conquistas. Então a gente começa a medir aquilo que a gente conquistou. Um salário maior, se a gente trocou de carro, se a gente emagreceu, quem vai emagrecer diga glória a Deus, né? A gente vai medindo essas coisas. Mas isso é importante também, não tem nada de errado com isso. Mas nessa noite Deus quer falar conosco sobre algo muito importante. Sobre, irmãos, como que nós estamos avançando na nossa maturidade. Deixa eu perguntar, afinal desses quase 365 dias, você amadureceu nesse ano? Você consegue enxergar que hoje você é uma pessoa mais madura? Veja bem, igreja, a maturidade, ela deve ser um dos alvos da nossa vida. E esse é o tema da mensagem nesta noite. O caminho da maturidade. Estarmos em busca da maturidade. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu estou em busca da maturidade. Diga bem forte: a maturidade é um alvo na minha vida. Você que está aí no culto online, coloque a hashtag em busca da maturidade. Irmãos, a Bíblia ela nos chama a maturidade, você sabia disso? A Bíblia ela nos desafia a nós nos tornarmos pessoas mais maduras. Filipenses 4:5 diz que a nossa maturidade, a nossa moderação, o nosso equilíbrio, ele deve ser conhecido perante todas as pessoas devem olhar para nós, enxergar em nós maturidade. Oséias capítulo 6, versículo 3 fala o seguinte: conheçamos o Senhor, mas prossigamos em conhecê-lo, ou seja, vamos aprofundar o nosso conhecimento com Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, Paulo fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas uma vez que eu me tornei adulto, eu acabei com as coisas de criança, ou seja, eu amadureci. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 ao 14, ele exorta os leitores dessa carta dizendo o seguinte: olha, eu estou ensinando vocês muitas coisas, mas eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês. Mas vocês não estão amadurecendo. Então ele usa a expressão: eu estou tendo que ensinar leitinho, enquanto vocês já deveriam estar o quê? Se alimentando de alimentos mais sólidos. Ou seja, é preciso alcançar essa maturidade. A maturidade, irmãos, tem que ser um alvo que nós temos que buscar alcançar na nossa vida. Seja a maturidade emocional. Você tem alcançado maturidade emocional? Controle sobre a ansiedade, controle sobre os medos. Ser uma pessoa que não se desespera diante de dificuldades na sua vida. A maturidade conjugal. Sabia que o casamento tem que amadurecer?
Preste atenção nisso, os que são casados. Quando a gente ministra com casais, a gente aconselha casais, sabe o que a gente detecta, irmãos? Que o menor problema do casamento é o amor. Porque a maioria dos casais se amam. Mas sabe o que acontece? O problema é que este amor não é amadurecido. Porque preste atenção, o amor que levou você até o dia do casamento foi um amor. Só que depois desse dia do casamento, o amor tem que amadurecer. Porque, irmãos, depois que casa, tem boleto, tem filhos, né? Tem mais Pix para pagar do que para receber, né, gente? Né? Isso é vida de casado. Então o amor tem que amadurecer. Sabia que tem casais que às vezes eles estão há 20 anos casados e eles não amadureceram a comunicação deles. Eles não amadureceram a tomada de decisões. Às vezes uma decisão tão pequena como comprar uma geladeira, eles não conseguem se entender ainda porque não amadureceu a comunicação. Nós precisamos amadurecer nossas finanças, encontrarmos um equilíbrio para não gastarmos mais daquilo que nós ganhamos. Maturidade intelectual. Mas uma maturidade também é muito importante, sabe qual é? A maturidade espiritual. Jesus certa vez cobrou os seus discípulos de falta de maturidade espiritual. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, os discípulos estão com medo da tempestade. Jesus chega para eles e diz assim: por que vocês estão com medo? E aí então Jesus cobra deles maturidade e diz: ainda não tem fé? Ele está dizendo: olha, vocês já passaram por tantas coisas, nós já passamos juntos por tantas coisas, e vocês ainda não amadureceram na fé de vocês, ainda não tem fé. Aliás, gente, que boa pergunta que Jesus faz para nós hoje. A sua maturidade espiritual está crescendo? Ou será que nós precisamos ser repreendidos hoje, como Jesus repreendeu, dizendo: ainda não tem fé? Olha tudo que eu já fiz, olha as experiências. Nós percebemos uma pessoa que não tem maturidade espiritual quando ela ainda fica dizendo coisas como: que adianta orar, que adianta ir na igreja, que adianta ser dizimista, eu faço isso, por que Deus me abençoa? Ou seja, ela não amadureceu ainda espiritualmente. Na cabeça dela, se Deus está com ela, tem que dar tudo certo, mas quando as coisas estão dando errado é porque Deus não está com ela. Ou seja, falta de maturidade espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, afinal de contas, o que é maturidade? Eu quero responder essa pergunta, na verdade, começando de um outro jeito. O que não é maturidade? Veja bem, irmãos, maturidade não é velhice. Quando eu preparava essa pregação, eu entrei no Google e coloquei a palavra maturidade, para ver as imagens que iam aparecer, para eu usar na pregação. E sabe o que apareceu, irmãos? Um monte de gente velha. Mas preste atenção, maturidade não é velhice. Porque há pessoas, irmãos, que na idade cronológica, elas já são idosas, mas elas não amadureceram durante a vida. Davi disse no Salmo 119, eu sou mais novo do que os anciões de Israel, mas eu sou mais sábio do que eles, sou mais maduro do que eles. Há muita gente, irmãos, que na idade cronológica, ela já é mais velha, mas ela não amadureceu. Um outro exemplo do que não é maturidade. Maturidade, irmãos, também não é riqueza e nem sucesso. Tem pessoas que têm habilidade para adquirir riqueza, ela é boa para isso. Você põe um dinheiro na mão dela, ela multiplica. Se ela quebra, ela se levanta de novo. Mas a forma como ela usa esse dinheiro, aonde ela usa esse dinheiro, revela muitas vezes o quê? Falta de maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Quer saber de outra coisa também que não é maturidade? Aparência. Tem gente, irmãos, que parece maduro, né? Ele se veste como uma pessoa madura, ele se comporta como uma pessoa madura, uma pessoa bem mais amadurecida, mas às vezes, irmãos, ele não tem nada de maturidade. Ele é só sério demais. É uma pessoa séria, mas não é madura. Quer ver outra coisa importante? O que não é maturidade? Maturidade não é sofrimento. Deixa eu só abrir um parênteses sobre isso. O sofrimento, irmãos, ele é importante na vida. O sofrimento, ele é um dos principais meios para se gerar maturidade. Uma das principais ações que gera maturidade na nossa vida é o sofrimento. Aliás, esse é um dos motivos porque muitos pais estão tendo problema com seus filhos, porque eles não permitem que os seus filhos passem por nenhuma privação, por nenhum sofrimento, por nada difícil. Eles ficam ali colocando seus filhos numa bolha. Você sabia que pesquisas já estão dizendo que a adolescência agora é até 25 anos de idade? Misericórdia. Mas sabe por quê, irmãos? Claro que existem alguns outros fatores, né? Muito estudo e tal. Mas sabia que um dos fatores é porque está demorando demais para amadurecer.
Porque os pais, irmãos, eles não deixam os filhos passarem por nada difícil. Eles querem que os filhos, não, tudo que eu vivi, meus filhos, eu não quero que meus filhos passem por isso. Então eles vão proteger. Deixa eu dizer uma coisinha, pais, lavar a louça não cai a mão não, viu? Ficar uns dias de castigo sem celular não morre. Há pais que não disciplinam filhos. Filhos que nunca recebem uma disciplina. Há pais, irmãos, que a agenda da família é o filho que escolhe o que come, o filho que escolhe para onde vai viajar, o filho que escolhe que hora que dorme, ou seja, ele domina tudo, o pai não priva ele de nada, o pai não deixa ele amadurecer na vida. Então preste atenção nisso, sofrimento produz sim maturidade, amém, igreja? Mas não necessariamente, porque há muita gente sofrida que não é madura. Vou repetir, há muitas pessoas sofridas, elas sofrem a vida inteira, mas não amadurecem, porque elas vivem repetindo os mesmos erros. Maturidade também não é perfeição. Pessoas maduras não são pessoas que nunca erram, porque todos nós cometemos erros na vida. Mas afinal de contas, pastor, o que é então maturidade? Preste atenção nisso. A minha definição de maturidade, preste atenção, maturidade, irmãos, é o processo para se alcançar o desenvolvimento, tanto interno como externo. Maturidade é crescer para fora e crescer para dentro. Se você olhar nessa imagem que está aqui na tela desta árvore, você pode ver que no lado de fora, o lado externo, ela é bonita, ela tem folhas, ela tem frutos, amém, igreja? Mas também internamente, por baixo, ela tem o quê? Raízes, ou seja, ela cresceu para cima, mas também cresceu para baixo. Pessoas maduras, elas crescem para fora, elas conquistam, elas têm vitória, elas têm sucesso, formam famílias, elas têm vitória financeiras, mas elas também crescem para dentro. Os seus valores, o seu caráter, sua intimidade com Deus, ali quem ela é, ou seja, a maturidade é crescer para fora e crescer para dentro. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo assim, eu estou no caminho em busca da maturidade. E agora eu queria passar alguns passos para você alcançar a maturidade, que da mesma forma, simultaneamente, eles vão servir como uma espécie de diagnóstico, para a gente ver como que nós estamos andando. Será que nós estamos realmente amadurecendo? Um primeiro passo para a gente alcançar, irmãos, a maturidade, é nós começarmos a encontrar um novo equilíbrio na vida. Diga comigo assim, novo equilíbrio. Um dos melhores sinônimos para a palavra maturidade é a palavra equilíbrio. Quando você começa a amadurecer, você começa a encontrar um novo equilíbrio. Você começa a fazer uma inversão de concepções. Aquilo que era grande começa a ficar pequeno, mas aquilo que era pequeno fica grande. O que era difícil fica fácil, mas aquilo que era fácil começa a ficar o quê? Difícil. Aquilo que você não levava a sério, você começa a levar a sério, mas aquilo que você era mais tolerante, você começa a rever isso. Deixa eu explicar isso, porque para alguns aqui já bugaram, né? Veja bem, irmãos, quando eu era criança, minha mãe tinha uma máquina de costura. Eu acho que Dom Pedro I trouxe de Portugal aquela máquina de costura, irmãos, porque o negócio era velho e pesado. E tinha uma caixa de madeira pesada, era de ferro fundido. E aí tinha um negócio que você tinha que ficar apertando assim. Aí tinha tipo uma correia. Quem já viu uma dessas assim? Tudo velho mesmo, vocês estão velhos, né? Vai comprar uma máquina nova, pelo amor de Deus, elétrica, né? E aí, irmãos, preste atenção. E às vezes a minha mãe dizia assim, Daniel, pega a minha máquina e leva para lá que eu vou costurar um pouco. Minha mãe gostava de costurar, era o hobby dela. E sabe, gente, às vezes eu pegava aquela máquina, parecia, sabe aquele episódio do Chaves, que ele vai carregando assim, tudo torto, pesada que só. Porém, passou quase uns 10 anos, eu já estava agora com 20 anos de idade, eu não sei porquê. Eu acho que minha mãe ficou um tempo sem costurar, ou ela pediu para o meu irmão, para minhas outras irmãs, mas eu fiquei quase uns 10 anos sem pegar naquela máquina. E quando eu fui pegar naquela máquina, depois de tantos anos, eu peguei ela assim, minha mãe falou de novo, Daniel, pega a máquina para mim, e eu peguei ela assim e levei assim. E aí, por alguns milésimos de segundo, eu pensei, uau, o que aconteceu com a máquina? Ela ficou mais leve? Mas aí, rapidamente, eu recuperei o juízo. E aí pensei, não, a máquina não ficou mais leve, é impossível ela ter ficado mais leve. Então em milésimos segundos eu recuperei a inteligência e pensei, não foi a máquina que ficou mais leve. O que aconteceu? Eu que fiquei mais forte. Porque agora eu sou um adulto. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, quando você é maduro, coisas que são muito grandes, coisas que te abalavam, aquilo começa a mexer, aquilo começa a se inverter na sua vida.
Então antes, aquele acontecimento, ele vinha e você ficava desesperado. Mas agora você já é mais o quê? Maduro. Quando eu comecei o ministério, irmãos, e quando eu chegava para mim, que alguém tinha me criticado, alguém que estava falando mal de mim pelas costas, aquilo, irmãos, me desmontava, aquilo me desmoronava. Eu dizia: ah, Deus, o Senhor, por que o Senhor permite isso? Deus, eu sou um pastor que te ama, eu estou fazendo o melhor, eu me dedico às pessoas, por que essas pessoas estão falando de mim? Ah, Deus, por quê? Ah, eu não sirvo para ser pastor. E quando eu ficava sabendo, me desmoronava. Após 20 anos, eu preciso amadurecer. Não chateia? Chateia. Mas já não me desmonta e desmorona mais. Um dos sinais que você está amadurecendo é quando começa a ter esse novo equilíbrio na sua vida. Você já viu algumas pessoas dizerem assim: ah, sabe o que é? Eu estou ficando mais velho, eu estou ficando mais emotivo, eu estou chorando mais. Você já percebeu isso? Sabe por que a pessoa ela chora mais? Não é porque agora ela é mais emotiva e antes ela não era emotiva. É porque quando você não é tão maduro, você é preocupado demais com a sua imagem. Então você se segura, você quer mostrar que você está no controle, então você não chora na frente das pessoas. Mas quando você começa a ficar mais maduro, você começa a ver: que bobagem. Por que eu tenho que por que eu tenho que impressionar as pessoas? Se eu estou com vontade de chorar, isso aqui me emocionou, eu choro mesmo. Quer ver algo? Você está na escola pagando caro num curso, aí o professor diz assim: quem tem uma pergunta? Está todo mundo com dúvida, mas ninguém levanta a mão. Mas quando você é mais maduro, e aí você está fazendo aquela faculdade, e você já é mais maduro, está gastando um dinheirão, você fala assim: eu não vou embora aqui com dúvida não. Se o professor perguntar, eu vou fazer a pergunta, porque você já não está mais preocupado com essas coisas. Você começa a encontrar o quê? Um equilíbrio. Quantos casais às vezes eles ficam dias sem se conversar, um no cantinho, e não olha para o outro, e fica em greve de silêncio, até que a vida dá um susto. E de repente descobre uma doença terminal, ou um quase acidente fatal. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, que besteira que eu estou fazendo. Quantos dias eu estou sem conversar com essa pessoa, e eu podia ter perdido essa pessoa um minuto aqui na minha vida. Então ela começa a passar por esta inversão. Ela começa a saber lidar melhor com correção. Um sinal de pessoa imatura, irmãos, ela não sabe lidar com correções. Quando ela é corrigida, já leva para o lado pessoal. Quer ver um exemplo de pessoa imatura? Quando ela é corrigida, você corrige ela num determinado assunto, ela começa a dizer assim: mas também o que eu faço de bom ninguém vê. Ai, ai, ai. Imaturidade. Não aguenta ser corrigido. E aí já começa, que não sei, porque não gosta de mim. Ao invés de pegar aquela correção, melhorar o que está fazendo e crescer e evoluir na vida. Diga-se comigo: maturidade tem que ser um alvo da minha vida. Quando você é mais novo, irmãos, você vai na pizzaria e faz ali aquele rodízio de pizza às 11 horas da noite, come um monte e dorme tranquilo. Não é assim? Mas aí coisas que você não prestava tanta atenção na alimentação, você tem que começar a prestar, porque agora o teu corpo já não é mais o mesmo. E aí você come um filãozinho 7 horas da noite, tem azia o resto da noite. E tem que ficar acordando pegando o heno, não é verdade, gente? Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, quem está precisando de um heno, aliás, vou vender heno no final do culto hoje, brincando, viu, irmãos? Maturidade. Um outro sinal de maturidade: faz assim com a sua mãozinha, vira para o seu vizinho, diga assim para ele, fala assim para ele: calma. Diga para ele assim: ainda não. Preste atenção nisso. Qual é a primeira palavra que a gente ouve na vida? Não. É a primeira palavra que a gente ouve. Bebezinhos, a mamãe fala: não ponha isso na boca. Não, 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 não. Uma criancinha que chegar de 3 anos para a mãe e fala assim: mãe, eu posso ir na piscina? O que ela vai falar? Não. Mas ela cresce, ela madura, ela passa por um amadurecimento. E agora essa criança tem 10 anos de idade. Mãe, eu posso ir na piscina? Sim. Você amadureceu, você evoluiu, agora você pode fazer isso. Mas sabe qual é um dos sinais da maturidade? Quando você aprende o ainda não. Diga assim comigo: uau. Sabe o que é o ainda não? O ainda não é a mistura do sim com não. E pessoas maduras sabem dizer ainda não. Pessoas maduras, elas olham para negócios, para relacionamentos, para tarefas, para atividades, para oportunidades. Aquela oportunidade que todo mundo diz: você não pode perder essa oportunidade. Ela fala assim: ainda não.
É bom para os outros, mas não é bom para mim. Eu lembro que certa vez um jovem chegou no final do culto e falou assim: pastor, unge meu carro. E quando eu fui ungir um carro dele, um carro top, e ele tinha só 18 anos de idade. E aí, pela proximidade que eu tinha com ele, eu falei assim: quanto que você está ganhando de salário? Ele falou: pastor, eu ganho tanto. Quanto você está pagando de prestação? Estou pagando tanto. Eu falei para ele: deixa eu dizer algo para você, meu filho. Não é errado você comprar este carro, é legítimo. Você pode comprar, você trabalha, você ganha o dinheiro, você pode pagar a prestação desse carro. Mas deixa eu dizer para você, com 18 anos de idade, você não deveria estar andando num carro desse. Com 18 anos de idade, venda esse carro, ande a pé, ande de ônibus, pegue carona, pegue Uber, faz alguma coisa, mas vai pagar uma faculdade. Ainda não é a hora, é legítimo, é lícito, mas ainda não é a hora de você ter um carro desse. E eu louvo a Deus que aquele jovem foi humilde e ouviu. Naquela mesma semana ele já se desfez do carro, se matriculou na faculdade de engenharia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele é um engenheiro muito bem sucedido. E toda vez que eu encontro ele, ele me agradece. Ele fala assim: pastor, obrigado, porque o Senhor me ensinou a maturidade. Maturidade é dizer ainda não. Um outro exemplo de maturidade, irmãos, é nós entendermos e buscarmos um legado na vida. O que nós vamos deixar nesse mundo. Pessoas imaturas, elas querem deixar uma herança. Mas pessoas maduras, elas deixam o quê? Um legado, uma marca, uma história na vida de outras pessoas. Elas olham mais além, elas olham mais a longo prazo na sua vida. Elas não pensam tanto no momento. Pessoas maduras, irmãos, entendem que para alcançar algo é preciso semear para colher. É preciso passar por um processo. As coisas não vão acontecer do nada. As coisas não vão surgir do nada. Não vai ser um momento eureka. Sabe o que é o momento eureka? O momento eureka é aquele momento assim que alguma coisa vai aparecer. E quantos de nós passamos mais um ano esperando que alguma coisa fosse acontecer, mas aquilo não acontece. Pastor, você está dizendo então que pessoas maduras são pessoas negativas? Não, elas são otimistas, mas são uma pessoa otimista com maturidade, é um otimismo maduro. Quer ver um exemplo de um otimismo imaturo? Um otimismo imaturo é você passar perto de um carro muito bonito e dizer: um dia eu vou ter um carro desse. Uau, que bom que você está otimista, que bom que você está esperançoso. Mas deixa eu dizer, esse tipo de pensamento é um otimismo imaturo. Porque um otimista que tem maturidade, ele diz: um dia eu vou ter um carro como esse. Mas ele já acrescenta a pergunta: o que eu estou fazendo para ter um carro como esse? Sabe do que? Eu não vou comer naquele restaurante hoje, eu vou economizar e guardar um dinheiro. E muitos de nós estamos com o tempo passando porque a gente acha que alguma coisa vai acontecer. Não, no final do ano que vem eu vou estar mais magro. Aí a gente é crente, põe uma vírgula e acrescenta: em nome de Jesus. Porque se a gente colocar o nome de Jesus, tudo se resolve. Deixa eu dizer, você não vai estar mais magro, mesmo que você coloque o nome de Jesus. Não, eu vou ganhar um salário desse. Em nome de Jesus, você não vai ganhar. Só porque você está otimista que vai ganhar. Para você emagrecer, você vai ter que melhorar a tua alimentação. Você vai ter que começar a fazer exercícios. Para você ter esse salário melhor, você vai ter que aperfeiçoar o seu conhecimento. Vai ter que estudar, vai ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Vai ter que ralar mais que os outros. Simplesmente achar que as coisas vão acontecer porque você está otimista. Isso não é maturidade. Pessoas maduras, elas sabem que tudo na vida passa por um processo. Passa por uma etapa. Você semeia e aquilo vai crescendo até que você chega à colheita. E por último, irmãos, um último símbolo, um último sinal, passo que nós estamos alcançando a maturidade, é quando nós entendemos sobre as podas que nós temos que passar na vida. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo 1. Diga assim comigo: fala comigo, Jesus. Diga mais uma vez: fala comigo, Jesus. E agora eu quero chegar nesse ponto, nessa mensagem. Podas, podas, podas. Não são fáceis, são dolorosas, mas são necessárias para quem quer crescer e se tornar uma pessoa mais madura. A poda é uma atividade que você faz com as plantas. E o que você faz na poda? Na poda você corta galhos, folhas, flores, frutos que estão muitas vezes secos. Você retira algo daquela planta. Você fere a planta, machuca a planta. Mas não para matá-la,
mas para que ela se torne ainda mais frutífera. Podas tornam as plantas mais saudáveis. No primeiro momento, as podas deixam as plantas mais feias. Aquela beleza muitas vezes se perde quando você poda uma árvore. Ela não é nada bonita depois de ser podada, mas lá na frente, ela se torna mais saudável, mais forte e tem frutos maiores e melhores. João 15 diz o seguinte: eu sou a videira, Jesus falando, verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Toda árvore que está dando fruto, eu podo, diz o Senhor. Sabe, irmãos, as podas que Deus faz em nossa vida nos dói. Porque veja bem, presta atenção, quem é a árvore que Jesus poda? A árvore que Jesus poda é a árvore que está dando fruto. Não é a árvore infrutífera. Porque a árvore infrutífera ele não poda, ele corta, acaba com ela e lança no fogo, a Bíblia diz. Que faz uma analogia ao inferno. Mas a Bíblia diz que quando ele olha uma pessoa que está dando fruto, ele poda. Isso, irmãos, mexe conosco, porque a gente pensa o seguinte: eu estou crescendo, estou dando fruto, as coisas estão indo bem, está tudo melhorando na minha vida. O que a gente pensa? Deus vai ajudar eu a crescer mais, Deus vai acrescentar mais oportunidades, vai acrescentar recursos, Ele vai acrescentar pessoas, Ele vai pôr. Aí Deus, Ele olha você e fala assim: meu filho, você está indo tão bem, você está indo tão bem, você está crescendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrancar algumas coisas. Aí você fica doido, fica confuso, frustrado, fala: Deus, o Senhor tinha que estar me ajudando, Deus. O Senhor tinha que colocar mais para eu poder fazer mais. Agora o Senhor olha que eu estou fazendo e o Senhor tira de mim. Sabe, irmãos, Deus ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele ama você. Quem aqui tem orado para que Deus faça a vontade dEle na sua vida? Deixa eu dizer, essa é uma oração perigosa, mas abençoada. Porque quando você ora para Deus: Deus, faça a tua vontade na minha vida, Deus vai na minha frente, sabe o que Ele começa a fazer? Ele faz a vontade dEle. E deixa eu dizer para você, Ele te ama tanto, e Ele ama tanto você, que Ele não suporta ver você não alcançando o potencial que você poderia ter alcançado. Porque preste atenção, Ele já te conhecia no ventre da sua mãe, Ele sabe o quanto você é capaz. Você é mais inteligente que você imagina, mais capaz do que você imagina, você é mais forte que você imagina. Ele sabe o seu potencial, Ele ama você demais, mas Ele diz: meu filho, você tem que fazer algumas podas na sua vida, mas você não está fazendo essas podas. Pessoas maduras, elas vão fazendo próprio, por elas mesmas vão fazendo podas, elas vão removendo hábitos, comportamentos, pessoas, relacionamentos, elas vão removendo complicações, mas muitas vezes nós não temos coragem de fazer essas podas, porque dói fazer poda. Então, porque Deus Ele te ama e sabe o teu potencial, sabe o que Ele faz? Eu te amo demais para deixar você aí e você não alcançar o seu potencial. Então eu irei fazer as podas que você não tem coragem de fazer na sua vida. Quando Deus estiver te podando, Ele não está te punindo. Diga assim comigo: poda não é punição. Diga comigo: poda é promoção. Ele vê que você está fazendo tão bem, deixa eu podar para você fazer mais. Só que poda dói. Poda dói. Às vezes Deus tem que podar pessoas na nossa vida. Sabe por que às vezes Deus tira pessoas da sua vida? Porque na sabedoria dele, Ele sabe que aquela pessoa ia segurar o teu desenvolvimento. Há pessoas que ficam dependentes de outros para tomar qualquer decisão, e elas não amadurecem para tomar as suas próprias decisões. Há pessoas que não vão buscar em Deus revelação para a sua vida e vivem buscando revelações. Tem uma revelação aqui, tem uma revelação aqui. Ei, não tem nenhum problema, Deus pode usar pessoas para nos trazer revelações, amém, igreja? Mas nós não podemos depender disso. Temos que desenvolver a vida com Deus, ir para a presença de Deus e receber a revelação do Senhor. Mas olhe para cá. Então muitas vezes nós precisamos que pessoas saiam da nossa vida, mas nós não temos a coragem de podá-las. Então Ele poda. Só que muitas vezes Ele permite essa pessoa te trair, e você precisou ser traído. Porque poda dói. Se ela não tivesse te traído, você não abandonaria ela. E Ele precisou que essa pessoa viesse falhar com você. Deus olha o teu potencial. E às vezes você está naquela empresa, você está crescendo,
Teve a primeira promoção, segunda promoção, está chegando a terceira promoção, mas Deus sabe que você pode ter o seu próprio negócio, mas você não vai ter coragem de pedir demissão. Então Ele faz o quê? Ele poda. E no meio do nada, de repente, você está indo tudo bem, porque Deus poda quem dá fruto, presta atenção nisso. Aí Ele faz o quê? Você é demitido injustamente, sem explicação. E você chora, fala: Deus, estava tudo indo tão bem. E às vezes Ele vai permitir dores no seu corpo para te proteger de algo. Sabia que Deus muitas vezes tem que segurar você um pouquinho? Porque senão, se você crescesse muito rápido, você não ia suportar a inveja contra você e a perseguição contra você. Porque não seja ingênuo, tem muita gente que tem inveja de você. E inveja, irmãos, faz a pessoa ter atos e elaborar planos contra nós que são capazes de destruir a nossa vida. Então Deus fala assim: deixa eu esconder você aqui. E você está tão triste: Deus, por que não sou reconhecido? Por que eu não sou valorizado? Por que não enxergam o que eu estou fazendo? E Deus fala assim: meu filho, fica quieto aí, fica calma aí. Eu estou só podando você, estou segurando um pouquinho. Mas quando Deus remover os seus inimigos, Ele vai te colocar em lugares altos e você nunca mais sairá de lá. Deixa Ele te podar. Eu sou, irmãos, uma pessoa perfeccionista. Eu sou perfeccionista. E se eu tiver 10 horas para fazer uma atividade, eu uso as 10 horas. Eu não tenho preguiça, porque eu quero sempre fazer o melhor. E sabe o que Deus começou a podar na minha vida ultimamente? Deus começou a podar o meu tempo. E eu falo: Deus, não dá para entender. Porque de um lado o Senhor aumenta as atividades, mais atividade, mais atividades. Mas do outro lado o Senhor vai tirando o meu tempo. O Senhor vai tirando o meu tempo. E eu preciso de tempo para fazer isso. E cada vez é menos tempo para mais atividades. Então sabe o que eu comecei a entender? É que Deus estava me desafiando. Para aquilo que eu levaria mais tempo, eu consigo fazer em menos tempo. Eu consigo fazer mais coisas. E da mesma forma, Deus também, Ele enxerga o teu futuro, e se Ele precisar, fará podas, mesmo que sejam difíceis, mas não é para acabar com você, é para promover você. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Como que nós lidamos, pastor, com essas podas? Primeiro, deixe o Senhor te orientar. Não fique em dúvidas na sua vida. Será que eu estou passando é uma perda ou é uma poda? Pergunte a Deus. E se você está perdendo isso porque você cometeu um erro, Ele vai orientar você. Mas se Ele não te orientar acerca disso, saiba que Ele está ali cuidando, e Ele está provavelmente realizando uma poda na sua vida. Uma outra forma de você saber se isso é poda é você fazer a seguinte pergunta: o que eu poderia fazer diferente? Sabe, quando você chegar a essa pergunta e chegar à resposta dizendo: olha, quer saber do que? Eu não teria muitas coisas diferentes que eu poderia fazer. Eu fiz o que precisava ser feito. Então não é algo que você está perdendo por um erro que você cometeu. Quem está dentro, diga amém. É o Senhor que está te podando. Segundo, confie no amor dEle, não duvide do amor dEle. Por mais que Ele venha e cortou algo, e hoje você está sangrando em teu coração, frustrado em tua alma, confuso na tua mente, porque você fala: Deus, era para as coisas estarem melhorando. Não duvide que Ele te ama. Porque mais uma vez, poda não é punição. Punição é cortar. E o texto diz: quem não dá fruto eu corto e lanço fora. Mas poda é uma preparação para você crescer e melhorar. Confie que Deus tem um plano. Terceiro, confie que na mente dEle Ele sabe o que está fazendo. Sabe, igreja, o nosso problema é que nós vivemos numa geração que nós queremos ter explicações para tudo. Uma geração Google, tudo que você quiser saber, você entra no Google e pergunta. Mas nós temos que entender que Deus não trabalha nessa mesma forma deste mundo. E quando Ele faz podas em nossa vida, irmãos, na maioria das vezes Ele não vai explicar. Por que pastor, Ele não vai explicar? Porque Ele é maldoso? Não, porque nós não vamos entender isso. Nós não vamos compreender. Ele está trabalhando em algo que a nossa mente não percebe. Ele olha mais alto, Ele olha mais longe. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, para de ficar escravo do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando você fica escravo do porquê, você perde o que Deus está fazendo. Veja bem, imagina que você está numa tempestade. Chuva intensa, ventos a 100 km por hora, raios caindo. Deixa eu perguntar para você, o que você faz? Você fica perguntando o porquê da tempestade? Não, você vai procurar um abrigo para sobreviver. Porque se você ficar perguntando o porquê da tempestade, você pode morrer.
Sabe, irmãos, quando nós estamos na tempestade, a gente não fica buscando porquê. Quando nós estamos na tempestade, sabe o que a gente faz? Sobrevive. A gente procura abrigo. Ao invés de perguntar o porquê, nós perguntamos: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe por quê, igreja? Porque mais cedo e mais tarde essa tempestade vai acabar. Ela vai terminar. Porque a Bíblia diz que o choro ele dura uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, ao invés de você correr o risco de morrer no meio da tempestade, se agarrando nos seus porquês, corra para Deus, viva, sobreviva esse tempo e confie que Ele tem um plano, aonde está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti, Senhor. Deixa Ele, seja paciente. A poda no primeiro momento deixa as coisas todas mais difíceis e mais feias, mas lá na frente nós daremos mais frutos. E Ele está te preparando para que você vá e dê mais frutos, frutos em abundância. Por isso, nesse momento, faça assim com as tuas mãos agora, que você possa fazer hoje, na maturidade, esse alvo na sua vida, crescer para cima, mas também crescer para dentro, buscar essa maturidade do Senhor. E eu sei que há muitas pessoas aqui que têm sido podadas por Deus, e não tem sido fácil, você não tem conseguido compreender, porque o Senhor está me podando, mas descanse agora no Senhor, fale com Ele agora.